A Move do grupo Bellarmino adesiva ônibus urbanos com cores azul e rosa em campanha para a prevenção de câncer. Os ônibus da marca Move do grupo Bellarmino ganharam adesivos temáticos em azul e rosa. Os veículos atendem o transporte urbano da cidade de Paulínia, Vinhedo, Itu, Louveira, Nova Odessa, Montemor e Sumaré, no interior de São Paulo. A adesivação ocorre nos 2 meses reservados para os cuidadores com a saúde da mulher, Outubro Rosa, e do homem, Novembro Azul. Começando a rodar esta semana, que se iniciou nesta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, o objetivo da empresa é lembrar e despertar a população para a necessidade de prevenção ao câncer de mama, colo do útero e de próstata. Para o diretor de comunicação do grupo Bellarmino, Paulo Bardal, a adesivação dos ônibus chama a atenção e contribui para alertar e incentivar as pessoas a tomarem medidas preventivas. Ele conta que os sites de todas as operadoras ficarão coloridos de rosa durante o mês de outubro. As concessionárias divulgarão as campanhas internamente para impactar os colaboradores sobre a importância dos cuidados com a saúde. Serão realizadas palestras, atividades interativas e distribuição de informativos nas garagens, que ainda receberão decoração temática nos 2 meses. A administradora judicial da falência da Itapemirim reclama para a Justiça de aluguel de guichês do Tietê para a Águia Branca e Real Expresso. Em petição ao juiz João Oliveira Rodrigues Filho do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em 21 de setembro de 2022 decretou a falência das empresas do grupo Itapemirim, a administradora SZM Pertines protocolou reclamação contra aluguel de guichês que eram usados pelas Viação Itapemirim e Viação Caiçara no terminal rodoviário do Tietê a 2 empresas de linhas interestaduais de ônibus, Viação Águia Branca e Real Expresso. O documento é datado em 30 de outubro e o site Diário do Transporte teve acesso ao pedido nesta segunda, dia 3 de outubro. Além disso, a SZM Pertines pede o fim da atuação de Eduardo Abraão da Transconsult, que sejam fornecidos dados como localização dos ônibus, relação de funcionários, lista dos bens móveis e documentação sobre o parque rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a administradora, a Justiça autorizou que as linhas e estruturas usadas pela Itapemirim e pela Caiçara fossem arrendadas por um período mínimo de 1 ano para a Suzantu, que opera ônibus urbanos em parte do ABC Paulista e em São Carlos, no interior de São Paulo. A SZM Pertines alega que quando foi fazer a arrecadação dos bens nos guichês do Tietê, se deparou com pessoas acompanhadas do gestor judicial de Eduardo Abraão, retirando os bens da Itapemirim com urgência dali, pois agora pertenceriam a Real Expresso, o que foi apoiado pela Socicam, responsável dos guichês, via representantes que estavam no local. Ainda de acordo com o relato no pedido ao juiz, o representante da administradora, em ato contínuo, pediu para que os bens até retirados dali retornassem para o seu local de origem, pois precisavam ser arrecadados e lacrados, momento em que surgiram entraves nas diligências, resultando na obstrução por parte da Socicam do acesso aos bens móveis que se encontravam no local, por parte da administradora judicial. Entre esses bens, então, estão cofre do grupo Itapemirim, computadores, mesas e móveis em geral, além de equipamentos diversos de informática. A SZM Pertines ainda alegou que a administradora judicial teve seu trabalho impedido. Isso porque os representantes da Socicam, em conjunto com a Real Expresso, fecharam o local e impediram qualquer movimentação por parte desta auxiliar, o que não pode permitir em nítida burla ao cumprimento de ordem judicial já exagerada neste feito a título de lacração e arrecadação de bens. Os representantes da Real Expresso e da Socicam alegaram por sua vez que estavam respaldados contratualmente que a administradora judicial não poderia proceder naquele formato, tomando posse do local e proceder com a lacração, uma vez que não seria mais do grupo Itapemirim. As reclamações se dão a 2 contratos de locação de guichês.
o módulo de bilheteria número 352, que era de uso da Caiçara. Pelo contrato, a aviação Águia Branca se tornaria título do espaço a partir do dia 1º de setembro de 2022. A Águia Branca, por sua vez, pagaria R$ 189,5 mil à vista referentes a aluguéis atrasados da Caiçara, além da continuação pelo seu uso. Bilheterias número 448, 449, 451, 452, 453A, 446 e 447, que eram do uso da Itapemirim Caiçara. Pelo contrato, a Real Expresso assumiria estes espaços e deixaria de usar espontaneamente as bilheterias número 413, 440A, 4408, 441A, que ocupava como locotária a Socican, no terminal rodoviário do Tietê. Além disso, a Real Expresso depositaria para a Caiçara R$ 200 mil e pagaria à vista até R$ 587,6 mil para a Socican por aluguéis que tinham sido atrasados pela Itapemirim Caiçara. Segundo a XM Partners, os contratos foram firmados após a entrada de um novo gestor judicial da Transconsult e não tiveram autorização judicial, prejudicando agora a decisão sobre a falência que é o início do arrendamento para a Suzantur. O documento ainda relata a suposta de falta de cooperação por parte da Transconsult no fornecimento de informações necessárias para a conclusão do processo de falência e para o cumprimento de atos pela administradora judicial. Com base nesta alegação, a XM Partners pede que o juiz determine para a Transconsult em relação aos veículos, em relação aos bens móveis, em relação ao porquê rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, em relação aos funcionários e em relação à documentação financeira, contábil e de funcionários. Além disso, a XM Partners pede o fim da atuação de Eduardo Abraão da Transconsult, conforme consta em item 1b da presente, estando configurado que o senhor Eduardo Abraão está perpetrando o papel de gestor judicial das empresas mesmo após sua quebra. Se digne 5, exa a declarar expressamente o término das suas funções na administração das empresas, visto que a única legitimada para a defesa dos interesses das massas falidas seria esta administradora judicial, sob pena de desobediência, da mesma forma que reste delineado que tal término da função não isenta o gestor judicial do dever de fornecer as informações necessárias para o bom andamento da falência, assim como do dever de entrega os ativos e documentos das falidas que se encontram em seu poder até o presente momento, sob pena de apuração e ilícitos falimentares pelo representante do Ministério Público. Também é pedida autorização para pagamentos de contas da BRK Ambiental de Cachoeiro de Itapemirim e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA e a proibição de corte do fornecimento de água e energia elétrica de um imóvel operacional no Platô 3, localizado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A lei determina medidas de incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos no estado do Rio de Janeiro. Uma lei de autoria do deputado Carlos Mink e do ex-deputado Rubens Bontempo, que foi sancionada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, determina que o estado tenha medidas de incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos no transporte coletivo. De acordo com a Lei 9.870 de 2022, os órgãos do estado devem migrar gradualmente sua frota própria de veículos a combustão para os movidos à eletricidade e a combinação de combustíveis e eletricidade. A norma também autoriza que parcerias com parques tecnológicos, institutos de pesquisa, empresas e universidades sejam estabelecidas, podendo assim proporcionar que veículos de uso compartilhado sejam implantados, assim como a reciclagem de baterias.
A Prefeitura do Rio vai contratar serviços de limpezas para a frota do BRT. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira, por meio da Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio, uma licitação para contratar serviços de limpeza em parte da frota de ônibus do transporte público da cidade. De acordo com o aviso da licitação 1019 de 2022, serão contratados, além dos serviços de limpeza, a lavagem e higienização de até 401 veículos, que atendem no sistema BRT da cidade, hoje operado pela Mob Rio. O valor estimado é sigiloso e o recebimento e abertura das propostas para essa licitação acontece em 17 de outubro. A questão da higiene nos ônibus da cidade tem sido motivo recorrente de queixa de parte dos passageiros da cidade. Eixo Anhanguera deve ter total de 65 articulados usados do Distrito Federal circulando até o fim de outubro, segundo Viações. As empresas de ônibus que atuam em Goiânia e região metropolitana pela Rede Mob Consórcio informaram que até o fim de mês de outubro, um total de 65 veículos articulados usados no sistema do Distrito Federal estará circulando no eixo Anhanguera. Já estão operando 38 veículos deste porte. A inclusão destes articulados ocorreu porque o edital de locação dos ônibus elétricos pela Metrobus foi suspenso. No sistema, o sucateamento da frota da Metrobus, empresa pública, tem gerado constantes acidentes envolvendo passageiros e defeitos mecânicos que interrompem as viagens, gerando grandes transtornos para os usuários. Em julho, a estatal Metrobus e as concessionárias privadas de transporte público Rápido, Araguaia, Aviação Reunidas e Cotego fizeram um acordo para que medidas emergenciais fossem tomadas. A aquisição de ônibus 0 km, articulados em quantidade suficiente, segundo as empresas, poderia demorar até 1 ano e meio, entre a compra, faturamento, produção de chassis, carrocerias, entrega, preparação elétrica e de bilhetagem até emplacamento. A frota do eixo já subiu de 86 para 120 ônibus em operação e mais de 33 ônibus serão substituídos. Segundo a Rede Mob Consórcio, o Mova-se Fórum Nacional de Mobilidade fez uma pesquisa entre os dias 16, 17 e 18 de agosto, por meio das mídias sociais, e no dia 15 de setembro nos terminais Padre Pelágio e Bíblia, por entrevistas presenciais de 211 pessoas das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Apesar dos passageiros ainda relatarem diversos problemas, os usuários apontaram melhorias mesmo que com os veículos usados. 70% dos pesquisados reprovaram a operação da Metrobus antes da entrada dos novos ônibus. 66% aprovaram os novos ônibus em operação. 56% perceberam e avaliaram positivamente o aumento no número de viagens. 71% preferem os novos ônibus em relação aos da Metrobus. 82% querem que a operação conjunta com as empresas privadas continue. 53% avaliam como positiva a operação atual no eixo Anhanguera. 51% perceberam e avaliaram positivamente o início do recapeamento da via Anhanguera. E 73% aprovaram as alterações feitas na operação do eixo Anhanguera. A Agitransp investiga descarrilhamento na Supervia que suspendeu o ramal Santa Cruz nesta manhã de terça-feira. A Agitransp, a agência que regula os transportes do Rio de Janeiro, informou que apura as possíveis causas do descarrilhamento de um trem da manutenção da Supervia, que na manhã desta última terça-feira, dia 4, atrasou o início das operações e suspendeu o atendimento no ramal de Santa Cruz. Além de enfrentar atrasos, os passageiros tiveram de fazer baldeação. Não houve informações de feridos no descarrilhamento. A operação já foi normalizada. Emplacamento de ônibus cresce em 11,65% até o fim de setembro, diz Fenabrave. Os emplacamentos de ônibus entre janeiro e setembro deste ano de 2022 somaram 15.235 unidades, o que representa alta de 11,65% na comparação com o semelhante período de 2021, quando foram licenciados para o mercado brasileiro 13.645 coletivos. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, que reúne revendedores e concessionários. A alta mais significativa foi a comparação entre os meses de setembro de 2022 e de 2021. Neste ano, foram emplacados em setembro 2.436 coletivos e em setembro do ano passado 1.151, alta de
111.064%. Entre agosto e setembro deste ano, a alta foi de 18,83 mil por cento, com 2.050 unidades em agosto e 2.436 no mês de setembro. No acumulado do ano, o ranking de marcas pouco mudou. Mercedes-Benz detém sozinha mais da metade de todo o mercado de ônibus acima de 8 toneladas, com quase 8 mil unidades emplacadas de janeiro a setembro, seguida de Volkswagen e Marco Polo, por causa dos micro-ônibus Volare que são vendidos já montados. A Mercedes-Benz, que está com 52,06%, a Volksbus e a MAN com 21,90%, a Marco Polo com 16,79%, a Iveco com 5,40%, a Volvo com 2,24%, a Scania com 101,21%, a Agrale com 0,23% e a BYD com 0,13%. Linha 709G/10 é desviada temporariamente durante obras na Zona Sul de São Paulo. A SP Trans está desviando temporariamente a linha 709G/10 que liga o terminal Guarapiranga a Itaim-Bibi, por conta de obras que acontecem na rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim-Bibi, na Zona Sul de São Paulo. A mudança segue até o término dos trabalhos. Confira a seguir o itinerário. Sentido único normal até a Rua Joaquim Floriano, Rua Iguatemi, Rua Tabapuã, prosseguindo no normal. Após 6 dias, finalmente termina a greve de ônibus em Uberaba. Após 6 dias de greve de ônibus em Uberaba, em Minas Gerais, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo e a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba entraram em acordo depois de uma reunião na tarde desta terça-feira. As operações devem entrar em normalização integral nesta quarta-feira, dia 5. Uma assembleia foi realizada ao término da reunião. A categoria pedia reajuste salarial de 2022 e a recomposição de um déficit salarial referente a 2020 de 2,69%, porque devido à pandemia da Covid-19, que provocou queda no número de passageiros, não foi feita nenhuma correção salarial. As empresas concordaram também a rever escalas de intervalos, outra reivindicação da categoria. A TCU tira de pauta a discussão que poderia revogar a medida cautelar que impede a NTT de autorizar novas linhas de ônibus interestaduais. O TCU, o Tribunal de Contas da União, não discutirá mais nesta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, a medida cautelar que impede a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, de liberar novas linhas de ônibus interestaduais. O assunto estava pautado pelo ministro Antônio Anastasia, relator do processo 033.359/2022, que trata de denúncia com pedido de medida cautelar fundada em indícios de irregularidades ocorridas na agência. A Anastasia assumiu a vaga de Raimundo Carreiro, que concedeu a medida responsável pela suspensão de todas as autorizações de novos mercados para o transporte interestadual e internacional de passageiros, emitidas com base na deliberação 955/2019 e determinação proferida no início de 2021. Com a retirada da pauta, o tema não será mais discutido em plenário. A liberação dos mercados conta com o apoio da área técnica da NTT, que produziu relatório sustentando a revogação da cautelar emitida por Carreiro. Os relatórios dos técnicos do TCU rebateram a maioria das denúncias que sustentaram a decisão do ministro Carreiro. A proposta da área técnica do TCU é, enquanto a NTT não aprovar um novo marco regulatório, se abstenha de negar a autorização de linhas de ônibus com base em normas consideradas anticoncorrenciais. O transporte terrestre regular de passageiros é atualmente regulamentado pela resolução ANTT número 4.770, publicado em 2015. Com a mudança significativa do cenário legal, o que implica em alterações na resolução somada à cautelar do TCU, a NTT decidiu promover nova proposta de regulamentação para revisar o marco regulatório do transporte de linhas interestaduais.
Em fase de consolidação, a nova proposta de regulamentação da NTT poderia ser acelerada caso a cautelar fosse derrubada pelo plenário do TCU, assunto que foi portejado para outra data. Prefeitura de Cáceres adquiriu 2 novos ônibus para o esporte e assistência social. A Prefeitura de Cáceres, no Mato Grosso, entregou à população 2 novos ônibus nesta terça-feira, sendo um direcionado à Secretaria Municipal de Esportes e o outro para assistência social. De acordo com a prefeita Eliane Liberato Dias, os 2 ônibus dispõem de 48 lugares, são climatizados, possuem poltronas executivas, ambos com rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência e motores Volvo, proporcionando aos passageiros a qualidade de poder viajar com mais conforto, segurança e qualidade. Segundo a prefeitura, o investimento para a compra foi de mais de 1,6 milhões de reais. A secretária de Assistência Social, Fabiola Campos, explica que esta aquisição vai oferecer qualidade no transporte e segurança aos usuários da assistência social. A população mais necessitada agradece esta conquista. Via Mobilidade diz que linha 5 Lilás voltou ao normal nesta quarta-feira depois de um dia de caos para os passageiros nesta terça. A Via Mobilidade informou que no início desta quarta-feira que as operações da linha 5 Lilás se normalizaram. Em todo esta terça-feira, o dia foi de caos para os passageiros, com trens lentos, excesso de lotação e pouca informação. De acordo com a concessionária, ainda na madrugada de ontem, logo no início dos trabalhos, ocorreu uma falha de sinalização, o que deixou lentas as operações. O problema só foi resolvido ainda segundo a Via Mobilidade na madrugada de hoje. Passageiros relatam problemas com o sistema do cartão Top na manhã desta quarta. Os usuários do cartão Top, usado nos ônibus gerenciados pela MTU, Trens e Metrô, enfrentaram problemas e instabilidade no sistema da manhã desta quarta-feira. Nas redes sociais, passageiros reclamaram de dificuldade para visualizar o bilhete de embarque em QR Code presente no aplicativo, além de verificar as informações de seu cartão. A reportagem chegou a fazer um teste e por alguns momentos apenas apareceu a tela de carregamento aos dados após inserir o login e a senha. Com informações do site Diário do Transporte, o Diário do Transporte procurou a Autopass, responsável pelo aplicativo, e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos para saber o que aconteceu. A Autopass encaminhou a seguinte nota. A Autopass identificou no início da manhã desta quarta-feira uma intermitência momentânea do aplicativo Top. A instabilidade ocorreu às 6 horas e 20 minutos da manhã, com restabelecimento total de serviço às 7 horas da manhã. Durante esse período, os passageiros que tinham bilhetes já adquiridos puderam acessá-los pela área não logada do app, localizada na página de login, além de poder comprar novos bilhetes nas mais 800 máquinas de autoatendimento em todas as estações e dos mais 8.000 pontos de venda em estabelecimentos comerciais credenciados distribuídos pela capital e região metropolitana de São Paulo. A lista completa nos pontos de venda estava disponível para consulta no site www.boradetop.com.br/hashtag/bilhete digital #onde comprar. O passageiro também pode entrar em contato com a central de atendimento Top no número 11 38 88 2200, 24 horas em todos os dias da semana. Em São Paulo, a cidade de Suzano classifica a proposta de 6,4 milhões de reais em concorrência para a construção do terminal de ônibus no bairro Palmeiras. A Prefeitura de Suzano, na Grande São Paulo, concluiu o processo licitatório para a construção do terminal de ônibus no distrito Palmeiras. As obras incluem também um centro comercial. O anúncio da proposta vencedora foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. 3 empresas participaram da ocorrência: a AFI Projetos e Obras Limitada, PS Engenharia, Construção e Comércio Limitada e Shop Sings Obras e Serviços Limitada. Apenas a PS Engenharia foi habilitada e posteriormente declarada vencedora do certame com a proposta de 6,4 milhões de reais. O valor estimulado pela Prefeitura era de 6
R$1.527.916,61. Está aberto o prazo de 5 dias para interposição de recursos. A Radial Transporte vinha atuando como parceira no projeto do novo terminal. Com a implantação do novo espaço, a Prefeitura já anunciou que pretende implantar novas linhas municipais. A construção do novo terminal vem sendo aguardada pela população do distrito há 4 gestões. BH Trans reforça a operação dos ônibus devido à greve do sistema metroviário de Belo Horizonte. Para diminuir os impactos da greve do metrô iniciada nesta quarta-feira, a BH Trans reforça a operação dos ônibus em Belo Horizonte, dando uma atenção maior aos itinerários que atendem a Vilarinho e São Gabriel. A empresa ainda colocou agentes para monitorar a demanda e fazer ajustes em mais linhas e locais em que for notada a necessidade de ampliar a oferta de coletivos. A greve anunciada dias antes deixará todas as 19 estações de metrô fechadas até o fim desta quinta-feira, dia 6 de outubro. A categoria reivindica que os postos de trabalho sejam mantidos mesmo com a privatização e se manifestem contra o fim do estatal em Belo Horizonte. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou por meio de nota que obteve decisão favorável para multar o Sindicato dos Trabalhadores do setor para a realização de paralisação. Os metroviários, em assembleia no último dia 29, decidiram realizar uma paralisação total do sistema na quarta e quinta-feira. A CBTU-MG informa que obteve na tarde desta terça decisão favorável ao pedido de aumento da multa diária de R$ 35 mil para R$ 70 mil, em caso de descumprimento da ordem judicial do TRT-MG. Ônibus do transporte coletivo de João Pessoa é incendiado por bandidos. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e de Passageiros de João Pessoa, na Paraíba, divulgou nota afirmando que um ônibus do sistema da capital foi incendiado por criminosos na noite desta terça-feira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de João Pessoa, esclarece que a ação criminosa foi contra o coletivo que faz a linha 116. A ação aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos da noite, no terminal Colinas do Sul. O motorista contou que todos os passageiros haviam desembarcado quando ele manobrava para retornar à garagem. Nesse momento, ele foi abordado por 4 homens em um veículo, que exigiram que ele descesse. Nesse momento, um dos indivíduos entrou no ônibus, derramou gasolina e em seguida ateou fogo. Não houve feridos. O Cintur JP está tomando as providências junto às autoridades policiais e esclarece que a operação não será afetada, informou a entidade que representa as empresas de ônibus. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionados, e a informação é que não houve feridos. A Penha e empresa Cruz, do grupo Comporte, pintam ônibus de rosa em mês de conscientização sobre o câncer de mama. A empresa Cruz e Nossa Senhora da Penha, que integram o grupo Comporte, pintaram 2 ônibus na cor rosa para destacar a importância no mês de outubro, que marca um movimento mundial de conscientização sobre o câncer de mama e câncer do colo útero. Impresso na pintura está o laço símbolo da companhia. Parceiras da Mobfácil, marketplace de passagens do grupo Cruz e Nossa Senhora da Penha, realizaram a pintura por meio da parceria da Akzo Nobel, pioneira na produção de tintas e revestimentos desde 1792. Vale lembrar que o movimento Outubro Rosa incentiva o autoexame, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce destas doenças, que são os tipos de câncer mais comuns entre as mulheres. As marcas Skins, Autocoat, BT e Aconobel oferece um sistema com alta confiabilidade em questões como formulação de cores, aparência do acabamento e durabilidade. Os ônibus percorrerão as estradas do Brasil durante todo o mês de outubro e passarão por todos os destinos da empresa Nossa Senhora da Penha. Para viajar em um desses ônibus, a passagem pode ser comprada pela Mobfácil, com 10% de desconto na primeira compra. É só utilizar o cupom MOB10OFF. A Justiça suspende cobrança de taxa de turismo em Ubatuba. O órgão especial do TJSP suspendeu de forma liminar a cobrança de taxa de turismo na cidade de Ubatuba, no litoral paulista. A ação foi movida pela Associação Brasileira dos Fretamentos Colaborativos, que reúne empresas de vans e ônibus de fretamento, que alega que a cobrança do município é inconstitucional. A decisão é de 30 de setembro de 2022 e foi divulgada nesta
quarta-feira, dia 5. A suspensão é até final do processo, mas a prefeitura pode recorrer e tentar reverter e retomar a cobrança antes. A associação alegou que o município extrapolou sua competência constitucional ao impor restrições ao tráfego intermunicipal e que a taxa se constitui em uma obrigação tributária, devendo ter sido instituída por lei e não por decreto. O relator Jamiciano entendeu que haver insídios de inconstitucionalidade pelo fato de a taxa ser criada por decreto. Por este motivo, determinou a suspensão da cobrança até o fim da ação. A taxa de preservação ambiental, chamada de taxa de turismo, incidiria sobre todos os veículos que entrassem em Ubatuba e não tivessem placa da cidade. Os valores foram estipulados entre R$ 3,50 por dia para motos e R$ 92 para ônibus, sendo isentos os coletivos urbanos, metropolitanos e rodoviários de linhas regulares. A prefeitura adiou algumas vezes a cobrança. Por meio de nota, a Abrafrec citou ainda o caso de São Sebastião, também no litoral do estado de São Paulo. Uma empresa conseguiu também suspender uma taxa de turismo na justiça. No Espírito Santo, ônibus da Gontijo tomba na BR-101 em Anchieta, deixando 13 feridos. O ônibus da empresa Gontijo de Transportes, modelo Paradiso G6200 de Scania de prefixo 14960, tombou por volta das 4 horas e 50 minutos da manhã desta quarta-feira, quando trafegava na altura do quilômetro 362,7 da BR-101, deixando ao menos 13 feridos no município de Anchieta, no sul do Espírito Santo. A concessionária Eco 101, que administra o trecho, informa que a rodovia não precisou ser interditada e que a ocorrência acontece no sentido sul. A empresa disponibilizou ambulâncias e guinchos. Agentes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal informou que o ônibus seguia a viagem de Valença, no interior da Bahia, com destino a São Paulo, e que, dos 45 passageiros a bordo, 10 ficaram feridos com o tombamento do coletivo. O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo afirmou que ao menos 2 passageiros que apresentaram ferimentos mais graves. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. E para encerrar, no Rio, polícia usa ônibus para transportar membros de quadrilha que aplicava o golpe. Uma quadrilha que aplicava golpes do crédito consignado foi desmantelada na noite desta última terça-feira, quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, 14 pessoas. De acordo com a corporação, os bandidos ligavam fingindo que eram do banco e pegavam os dados pessoais das vítimas. Com eles, faziam empréstimos e ficavam com o dinheiro. Um ônibus foi usado para transportar os membros da quadrilha. O caso segue com a 75ª DO Rio do Ouro, que está acusando os envolvidos em associação criminosa. A justiça estipulou fiança de R$ 3.000 para cada um. Os estelionatários faziam contato com as vítimas, informando que essas pessoas estavam envolvidas com o golpe do falso empréstimo, e para cancelar a fraude, a vítima precisava passar documentos e fotos. Ao repassar as informações, esses dados passavam a ser utilizados pelos bandidos para, com isso, contrair os empréstimos em nome das vítimas, mas o dinheiro ficava com a quadrilha. O bando alugou diversas salas comerciais, onde criaram centrais de atendimento para a aplicação do golpe, onde, através de uma cartilha, passavam a orientar as vítimas para que os atendimentos abordassem eles. Segundo as investigações, os valores dos golpes variavam de 300 mil a 80 mil reais. 30 computadores foram apreendidos. Documentos também foram levados. Todo o material ainda passará por uma perícia.